poder do pensamento positivo. Você já percebeu como uma simples ideia pode mudar completamente o rumo de um dia inteiro? Como um pensamento pode erguer ou destruir tudo o que você sente, faz e acredita? Parece algo pequeno, quase insignificante, mas é justamente aí que mora o segredo da vida. Tudo o que acontece do lado de fora nasce primeiro dentro da sua mente. Eu não entendia isso. Durante muito tempo, eu acreditava que a vida era uma sucessão de acasos, que eu estava à mercê da sorte, das circunstâncias e das pessoas. Achava que o pensamento positivo era uma ilusão bonita, uma história que se conta para acalmar quem está sofrendo. Mas um dia, a vida me obrigou a olhar mais fundo. E foi nesse olhar que descobri o poder real que o pensamento tem de transformar, curar e recriar completamente o destino de alguém. Eu vivi um período em que tudo parecia dar errado. Acordava sem vontade, carregando um peso invisível que me acompanhava desde o momento em que abria os olhos até a hora em que tentava dormir. Era como se cada pensamento dentro da minha cabeça me lembrasse do que eu não era, do que eu não tinha e de tudo o que eu havia falhado. Eu me tornei prisioneiro das minhas próprias palavras, refém das minhas próprias crenças. E foi aí que percebi, se a minha mente tinha poder suficiente para me destruir, ela também tinha poder para me reconstruir. A chave não estava fora, estava dentro. O pensamento positivo não era uma ideia ingênua, era a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. Tudo começou com um pequeno experimento. Eu decidi que por um dia não deixaria pensamentos negativos me dominarem. Parecia simples, mas foi quase impossível. A mente está viciada em reclamar, criticar e duvidar. A cada 5 minutos eu me pegava pensando em algo ruim. Mas quanto mais eu observava, mais percebia o quanto meu cérebro estava programado para ver o pior. E foi ali, nesse campo minado interno, que eu comecei a construir o meu novo mundo. Porque o pensamento positivo não é sobre negar a dor, é sobre enxergar uma saída onde antes só existia desespero. É uma escolha, e como toda escolha, exige coragem. Com o tempo, comecei a entender a mente como um jardim. Tudo o que você pensa é uma semente, e o que você colhe é apenas o reflexo do que plantou. Eu havia passado anos regando pensamentos de medo, culpa, dúvida e fracasso. E claro, foi exatamente isso que colhi. Mas quando comecei a plantar fé, gratidão, propósito e confiança, percebi algo extraordinário. O universo começa a responder à frequência que você emite. O mundo exterior é apenas o espelho do mundo interior. Se dentro de você existe caos, lá fora tudo parecerá hostil. Mas quando dentro de você há serenidade e fé, até os obstáculos se transformam em degraus. Eu comecei a perceber o padrão em tudo. A cada vez que eu acreditava que algo daria errado, dava. A cada vez que eu acreditava que podia, o caminho se abria. Não era coincidência, era a energia mental se manifestando. Tudo no universo vibra, pensamentos, emoções, palavras. E a mente humana é o transmissor mais poderoso dessa energia. Pensamentos são como ondas enviadas para o universo, e o universo responde na mesma frequência. É por isso que pensar positivo não é um ato de otimismo bobo, é uma tecnologia espiritual, uma lei da existência. O que você pensa, sente. O que você sente, cria. Mas manter o pensamento positivo é uma guerra silenciosa. A mente é um campo de batalha, e a maioria das pessoas vive perdendo essa guerra sem nem perceber, porque o mundo inteiro tenta te puxar para baixo. São notícias negativas, críticas, comparações, frustrações diárias. Se você não aprende a proteger sua mente, ela se torna um terreno fértil para o pessimismo. Eu precisei aprender a ser guardião do que deixava entrar. Comecei a observar as conversas que eu alimentava, os conteúdos que consumia e, principalmente,
a forma como eu falava comigo mesmo. Descobri que o pensamento positivo começa com o diálogo interno. Você pode até enganar os outros com palavras, mas nunca engana a sua própria mente. Se dentro de você existe crença, o mundo inteiro sente. Se dentro existe dúvida, nada floresce. O pensamento positivo não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre decidir acreditar que, mesmo que agora esteja difícil, existe um sentido maior guiando seus passos. Não é fechar os olhos para os problemas, é abrir os olhos para as soluções. E essa mudança de foco é o que transforma a energia. Quando você escolhe olhar para o que pode dar certo, em vez do que pode dar errado, seu cérebro muda, sua química muda, seu corpo muda e o universo responde. Porque o pensamento positivo altera a vibração do ser humano. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você está vibrando na frequência do medo, vai ouvir ruído e escassez. Mas se muda a sintonia para a fé e a gratidão, começa a ouvir a música da vida novamente. Eu descobri que as palavras são extensões do pensamento. Elas são o meio pelo qual os pensamentos ganham forma. Por isso, comecei a cuidar do que dizia. Antes eu vivia reclamando, mesmo em tom de brincadeira. Nada dá certo, eu sou azarado, a vida é difícil. Essas palavras pareciam inofensivas, mas estavam moldando minha realidade. Quando comecei a dizer, eu consigo, as coisas estão melhorando, tudo acontece para o meu crescimento, o mundo começou a se ajustar. As portas que antes pareciam trancadas começaram a se abrir. As pessoas certas começaram a aparecer. Nada fora havia mudado ainda, mas dentro tudo já era diferente. Porque a energia da crença é uma força criadora. Ela move circunstâncias, inspira ações e atrai oportunidades invisíveis. Com o tempo, percebi que pensar positivo é um exercício. A mente humana é como um músculo, enfraquece se não for treinada. Eu comecei a criar hábitos mentais que me mantinham em alta vibração. Todos os dias, logo ao acordar, repetia frases que me conectavam com o que eu queria ser. Eu sou capaz. Eu mereço prosperar. Eu atraio o melhor da vida. No início parecia mentira. Eu falava e sentia uma voz interna rindo de mim, mas insisti. E um dia, algo mudou. Eu não estava mais apenas repetindo. Eu acreditava. E quando você acredita, tudo muda. Passei também a visualizar. Fechava os olhos e via o futuro que eu queria viver como se já fosse presente. Sentia a emoção de já ter conquistado o que buscava. O cérebro não distingue o real do imaginado, e é aí que o poder do pensamento positivo se torna alquimia. O que você sente profundamente, você manifesta. E junto disso, a gratidão se tornou minha maior aliada. Agradecer pelo que eu já tinha, mesmo que pouco, criava uma onda de abundância dentro de mim. Descobri que a gratidão é o amplificador mais poderoso da energia positiva. Porque quando você é grato, você vibra em amor, e o amor é a frequência mais alta do universo. O pensamento positivo começou a transformar tudo. Minha saúde, meu humor, meus relacionamentos, minha forma de trabalhar, de sonhar. Eu comecei a perceber que cada coisa tinha propósito. Mesmo os momentos difíceis deixaram de ser inimigos e passaram a ser professores. Quando você tem uma mente positiva, nada é perda, tudo é lição. E isso muda completamente o modo de viver. Você para de resistir e começa a fluir. Aprende que o universo não é contra você. Ele é um espelho que devolve o que você envia. Mas há um segredo que poucos entendem. O pensamento positivo, sozinho, não é suficiente. Ele precisa ser acompanhado de ação. Pensar é criar o plano. Agir é torná-lo real. Eu aprendi que acreditar é o primeiro passo, mas se você não se move, o universo não pode te acompanhar.
Fé e ação caminham juntas. A força da mente abre o caminho, mas são os passos firmes que te fazem atravessá-lo. E quando o pensamento, emoção e atitude estão alinhados, não há força que te detenha. Com o tempo, percebi que o poder do pensamento positivo se sustenta em 3 fundamentos invisíveis. O primeiro é o foco, onde sua atenção vai, sua energia flui. O segundo é a fé, acreditar mesmo sem ver. E o terceiro é a ação, transformar o pensamento em movimento. Esses 3 pilares criam uma energia capaz de mover montanhas. É o que diferencia quem sonha de quem realiza. Quem pensa positivo com constância cria um campo energético que atrai soluções, pessoas e oportunidades que antes pareciam impossíveis. Tudo começou a fazer sentido. As situações ruins continuavam acontecendo, mas eu já não reagia da mesma forma. A mente positiva não elimina o caos, ela cria calma dentro dele. E essa calma é o que te dá clareza para agir. O pensamento positivo é o escudo invisível que te protege das tempestades. É a força que impede que a dor te consuma e te ensina a ver a beleza até mesmo nas perdas. É ele que transforma tragédias em recomeços e fracassos em renascimentos. Hoje, eu entendo que o pensamento positivo não é um truque mental. É uma lei natural. É a lei da correspondência, da vibração, da energia. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra. E a vibração é determinada pelo que você pensa e sente todos os dias. É por isso que pessoas com o mesmo talento, o mesmo conhecimento e as mesmas oportunidades têm destinos tão diferentes. A diferença está na energia que carregam dentro de si. E se eu pudesse te dar um conselho, seria este: vigie seus pensamentos como quem guarda um tesouro, porque é exatamente isso que eles são. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, você se torna. Não espere que as circunstâncias mudem para começar a pensar positivo. E o pensamento positivo é a semente. Plante com fé, regue com gratidão, alimente com ação. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e entender que a vida que sempre quis começou no exato momento em que decidiu mudar a forma de pensar. Porque o poder de transformar o mundo sempre esteve onde ninguém procurava, dentro de você.